Que palavra abençoada! O Salmo 92, como eu disse, as mulheres buscaram ao nosso pastor Paulo a orientação do Espírito Santo de Deus para se reunirem nesse congresso. E agora, como eu disse, já nos ajudou aqui com uma parte da introdução, quando ela trouxe algumas características dessa palmeira. Quando lemos o Salmo 92, eu quero chamar a atenção dos irmãos para algumas palavras que estamos ouvindo muito. No versículo 12, a palmeira cresce como o cedro do Líbano. Como ela falou, estamos sem a mídia, né? E eu quero, então, que os irmãos nos ajudem ficando com a sua Bíblia aberta aí, alguns textos, para que o Espírito Santo do Senhor possa ministrar o nosso coração com a sua palavra, amém? Algumas palavras eu disse que precisam, e eu gostaria que nós guardássemos. Palmeira, foi falado pela irmã Glória, algumas características, né? Mas também o cedro do Líbano, porque os justos aqui, eles florescerão como a palmeira e crescerão como o cedro do Líbano. As características da palmeira, a Glória falou, né? Mas sabe qual é a característica do cedro do Líbano? Nos 3 primeiros anos, esta planta, ela cresce apenas 5 centímetros do solo, mas quase 1,5 metros para baixo. 3 anos, alguém olha para aquela planta e diz, essa planta não vai dar, hein? Não vai crescer, isso aí não serve para nada. Mas ela está crescendo, está firmando bem suas raízes, está se firmando, está conhecendo. Ao chegar à idade adulta, o cedro do Líbano pode alcançar até 40 metros de altura. Ao sermos alcançados pela palavra de Deus, sermos justificados pela nossa fé no Senhor Jesus, é bem verdade que muitas vezes há pessoas que passam mais de 3 anos, 40 anos e não dão um fruto para o Senhor. Mas os frutos que o Senhor espera de cada um de nós não é o que as pessoas esperam. Às vezes nós chegamos na presença do Senhor, muitas pessoas olham para nós e isso aí não está dando fruto, você não faz nada. Mas ele está crescendo para baixo, amém? Isso se quando, porém, não é aos olhos de Deus, mas aos olhos das pessoas que veem você, como disse as mulheres, a todos nós, darmos frutos para o Senhor é uma coisa tremenda. Como essa palavra foi importante para eu meditar e trazer aos irmãos algumas reflexões a respeito de várias mulheres, porque esse cedro, ele crescendo, como já falei, se torna uma grande árvore. Mas antes de ele começar a dar frutos, ele está firmando, crescendo para baixo as suas raízes. Abra, por favor, deixe a sua Bíblia marcada, se possível, aí, no Salmo 92, e vá lá no livro de Efésios comigo, capítulo 3, versículos 17 e 18. Deixa marcado aí. Efésios, capítulo 3. Essa palavra já estava crescendo nos corações das mulheres da nossa igreja, desde sexta-feira, falando, mas a palavra que nós vimos a respeito no Salmo 92, da palmeira e do cedro, outras 2 palavras importantes é fruto e rocha. Depois nós vamos voltar para o Salmo 92, os irmãos vão entender. Efésios capítulo 3, versículo 17, diz assim: para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé, e oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam
juntamente com todos os santos, compreender a altura, o comprimento, a largura e a profundidade, alicerçados e arraigados. Amém, gente? Em relação às raízes. Vamos voltar lá para o Salmo 92. Com a referência que fizemos a respeito da palmeira, do cedro e dos frutos que esses justos, as mulheres justas, mas no versículo 15 ele diz, no 14 e 15, aliás, diz assim: mesmo na velhice darão frutos, permanecerão viçosos e verdejantes, para proclamar que o Senhor é justo. Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. No aniversário de 15 anos do Colégio Batista Memorial, nós ouvimos uma palavra tremenda da doutora Glaucia Medeiros. Quem estava aqui? Amém. Poucas pessoas. E algumas vezes é importante, palavras que marcam a nossa vida ficam norteando o propósito de Deus para cada um de nós. Ela disse, na introdução da sua palavra, que não era nenhuma conspiração, nenhuma teoria, mas de fato as nossas famílias estão sendo atacadas. Quem lembra? Os poucos que estiveram lembram dessa palavra dela, porque uma psicóloga, escritora de livros, com uma larga experiência em aconselhamentos de casais e famílias, ela tem total e completa convicção desta guerra que nós estamos travando. Como podemos então lutar nesse contexto dessa batalha que enfrentamos? Aí eu disse anteriormente que essa palavra, que foi me dada, eu comecei a digitar no Salmo 92, mas não conseguia tirar do meu coração. Estava estudando no sábado de manhã a tragédia que aconteceu no Morro Boa Esperança, se eu não me engano, aqui em Niterói. Há alguns anos nós passamos também por uma notícia de um outro deslizamento de terra ali em Niterói. Mas entre tantas tragédias que me chamava a atenção, e toda hora eu meditava, buscava e orava ao Senhor, e eu voltava para aquela palavra, aquela tragédia. Uma entrevista de uma mulher dizendo: o meu filho comemorou ontem 3 anos de idade e ele ficou debaixo daqueles escombros. Uma das vítimas das 15 fatais e outras 10 que foram recuperadas com vida, me fez trazer aos irmãos essa palavra a respeito de frutos. Muito obrigado, né, diaconisa? Na diaconisa aqui, lá eu falo com meus... Obrigado, irmã Nélia, Deus abençoe. Eu falo para as minhas crianças, quando vão me trazer uma água, já abençoando a vida deles, falando assim: minha diaconisa, meu diácono. Amém, irmão? Já estou profetizando. Já que eu recebi a bênção, vamos aproveitar, né? Então, como eu estava dizendo, essa palavra voltava ao meu coração. E eu falava: Senhor, como posso falar isso? Uma palavra que a igreja tanto conhece. Mas estamos falando sobre mulheres nesse congresso. E mulheres que florescem, mulheres que dão frutos, mulheres que estão passando por uma palmeira, muitas vezes com muito deserto, estão sofrendo com maridos infiéis, com homens fracos, com filhos ingratos e rebeldes. E em tantas áreas eu comecei a meditar, eu falei: Senhor, como fazer? E lembrava daquela tragédia, daquela palavra, e o Senhor trazendo ao meu coração a palavra que a igreja conhece, Caravana da Alegria. Qual é o texto principal da peça Os Três Porquinhos? Quem falar de cor já?
Isso tem que estar no coração da igreja. É uma peça que foi adaptada pelo Espírito Santo de Deus ao texto de Mateus, capítulo 7, versículos 24 a 27. E esse texto fala de dois homens, dois construtores, que foram edificar sua casa. Um homem sábio edificou a sua casa sobre a rocha. E o Senhor, na sua palavra, também diz que um outro insensato foi construir a sua casa na areia. E essa tragédia no sábado, como aquelas pessoas, aquelas mães, aquelas famílias, 7 pessoas de uma mesma família aqui em Niterói foram vitimadas. Como será que eles iam adivinhar que aquele terreno não era firme? Quantos de nós, pais, mães, homens, mulheres, não só para as mulheres, tomamos a decisão de construir a nossa família, a nossa casa, e procuramos o melhor lugar, o melhor bairro, ter o melhor colégio, ter o melhor recurso financeiro, a melhor formação, para de uma forma dar o que há de melhor para proteger a nossa família de uma tragédia que pode ser fatal. Mas em dado momento esquecemos, ou muitos de nós se esquecem, de que a casa, às vezes que está falando, pode não ser a de alvenaria, a edificação construída, como disse a palavra, na rocha. A palavra de Deus diz nesse texto que quando aquela que foi construída sobre a areia caiu, diz que foi grande a sua queda. Quantas famílias estão caindo em mansões, em casas bem edificadas, mas aonde elas estão ruindo? Ruindo no relacionamento. Os irmãos lembram da palavra que eu pedi para nós guardarmos, como a característica do cedro é crescer para firmar bem as suas raízes, para que depois, só então depois, começar a crescer. Eu queria compartilhar esta palavra com os irmãos, porque não é, como o texto fala do homem, somente o construtor desta casa. Deixe mais uma vez, por favor, a sua Bíblia marcada aí em Salmo 92 e vai em Provérbios capítulo 14, versículo 1. Vamos ficar com a Bíblia aberta na mão, como diz o nosso pastor Paulo. Aqui é Bíblia na mão, joelho no chão e fogo na cara do cão. Amém, irmãos? Vamos ler, já que não temos a mídia, né? Deus nos dando aí uma oportunidade de praticar. Vamos abrir aí Escola Bíblica Dominical, quem está faltando aí, olha. A casa que caiu foi grande a sua queda, mas, irmãos, o texto de Provérbios, capítulo 14, versículo 1, não nos diz que é responsabilidade ou apenas o homem quem constrói, quem edifica o seu lar. Versículo 1 de Provérbios 14 diz, vamos ler juntos, por favor? A mulher sábia, mas... Bom, mas então o homem é o construtor, mas a mulher edifica a casa. A palavra do Senhor diz que o princípio de toda a sabedoria é o temor do Senhor. Qual o papel, a responsabilidade das mulheres, da nossa igreja, mulheres que nós vimos aqui nesse momento? Estar ao lado do seu esposo para edificar a sua casa. Agora, essa palavra que Deus colocou em meu coração, eu confesso, irmãos, não teria coragem de dizer se não fosse uma verdade para a minha vida.
Antes de falar, eu queria dizer para os irmãos, os que nos estão conhecendo há pouco, muitos irmãos novos aqui na igreja, não conhecem, né, uma parte do meu testemunho, minha família de origem, da qual meu pai e minha mãe separaram-se quando eu tinha apenas 8 anos de idade. O quadro que eu vivia nessa época era de brigas, agressões, meu pai batia na minha mãe, e todo tipo de confusão em relação a bebida, recursos financeiros. Eu fui nesse meio crescendo, de criança, um adolescente, mas vi que minha mãe, nessa época eu conheci ainda, sem conhecer a palavra de Deus, eu conheci a força de uma mulher. Quando meu pai abandonou a família, ela com 5 filhos, nessa mulher eu aprendi a conhecer o poder da força de uma mulher. Criando 5 filhos, todos eles na idade de mais ou menos 14 anos já trabalhavam para ajudar nas despesas. Meu pai simplesmente se isentou, como nós sabemos, acontece em muitos casos, e ela ficou só. Mas eu vi na capacidade dela, como no Salmo 92, Dona Maria da Penha de Oliveira Santos, que partiu há pouco, um pouco mais de 1 ano. Eu vi a força, porque era um deserto a vida dela, mas ela conseguiu dar frutos. Frutos, não os de conduzir em verdade os filhos no caminho do Senhor, uma falha, mas sempre dizia o que era certo e o que era errado. Porém, a dificuldade de trabalhar dia, praticamente noite, onde eu ia dormir quando criança, ela estava numa máquina de costura. Quando eu acordava de manhã para ir para a escola, onde ela estava? Ainda costurando. E eu pensava, ela já acordou cedo. Depois, mais tarde, eu descobri que ela não dormia. Nos últimos 10 anos da sua vida, praticamente ela passou em cima de uma cama cadeirante com um problema grave de coluna que levou a impedir de andar. Por quê? Ela costurava durante a semana toda e na sexta-feira era o dia de levar as costuras, eram 2 bolsas no centro da cidade, nas casas marítimas, para dar de comer aos seus filhos. Eu creio que talvez você, mulher, irmãos, tenha história semelhante, talvez já passou, porque somente na sexta-feira e no sábado era onde tinha a mistura que a gente fala para botar no arroz e feijão, porque ela tinha esta força. No deserto ela floresceu. Como nós que conhecemos a palavra do Senhor, mulheres, homens, vemos que a responsabilidade de construir e edificar uma casa não é do homem que só o construtor, se ele é sábio, se ele é insensato, se é na palavra de Deus ou se não é, se é no terreno firme ou se é na areia, em coisas vãs e fúteis do mundo que a gente vive hoje, rodeado de coisas assim, que ao tempo todo tentam nos seduzir como servos de Deus. Por exemplo, como é que o cedro permanece depois de adulto, depois que ele firmou bem as suas raízes? Quantas vezes homens, como eu falei, não teria coragem de dizer, os filhos crescem, nós temos medo de colocá-los numa casa que às vezes estejam com as janelas rachando, mas não tem medo de que o seu filho veja você agredindo a sua mulher, a sua esposa, com palavras, com atitudes que vão, infelizmente, marcar a vida deles para sempre. Eu tenho na minha memória, todas as vezes, se eu quiser fechar os olhos e meditar, vem como um flash. É exato, é claro que também pode ser hoje usado para que eu tenha isso como norte, não repetir os exemplos que eu vi, mas em alguns casos isso não acontece. Conta-se uma história
de um pai de uma família que foi acometida de uma doença, Parkinson, né? Nós estamos falando de enfermidade, e nessa doença, uma doença muito covarde, que é, né? Parkinson é uma pessoa, não é covarde para dizer quem coloca a doença, mas assim, humilha a pessoa, né? Que está acostumada a fazer todas as coisas, a pessoa não consegue se vestir, não consegue às vezes nem se alimentar. E aquele pai daquela família, já com uma certa idade, sentado à mesa, quando ia comer, não conseguia controlar e entornava toda a comida, e com uma certa nervoso cada vez mais, derrubou um prato de porcelana, e aquela nora disse: o senhor não tem jeito, aí suja tudo, está comendo aí, quebrou o prato, vou arrumar um lugar especial para o senhor comer. Botou um prato de plástico que não quebrava, numa mesinha ao lado, onde ele podia ficar. Chegava o horário das refeições, a família sentava-se à mesa e aquele senhor já ia para aquele cantinho comendo. Passado-se algum tempo, mais nervoso, aconteceu também de derrubar aquele prato e cair toda a comida, e aquela nora mais uma vez: o senhor está parecendo um porco comendo, não precisa nem mais de prato, vou botar uma tábua de madeira aqui, a comida para o senhor comer. E assim, na casa do interior, às vezes tem aquelas mesas, né, no final da casa, do lado de fora, e assim a família se reunia para comer, e o vovô lá atrás, naquela tábua. Certo dia, aquela mãe viu o seu filho brincando com um pedaço de madeira e batia, quebrando, e ela chamou a atenção e foi ver. Qual foi a surpresa? Quando ela perguntou para o seu filho: o que você está fazendo aí, meu filho? Ele disse: mamãe, eu estou fazendo uma tábua. Uma tábua igual a senhora fez para o vovô. Quando a senhora crescer, ficar velhinha e comer como um porco, a sua tábua já está pronta. E ela virou para o seu marido e falou: vamos trazer o vovô de volta. Quais são as atitudes que os nossos filhos, pais, estão vendo de nós, que nossas mulheres às vezes não estão suportando em meio ao deserto, sem que um homem assuma o seu compromisso de ser o cabeça, de dar exemplo, de amar a sua esposa como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela? Quantas vezes seu filho deve você abraçar, beijar sua esposa, dizer palavras de amor, de carinho? Esta mensagem de Mateus capítulo 7, versículo 24, quando comecei a participar das viagens da Caravana da Alegria, transformou a minha vida, porque eu olhava para a minha casa que havia caído. E eu falava anteriormente, quando jovem, adolescente, nesse caminho, eu dizia, olhando somente o exemplo dos meus pais, que eu nunca iria me casar. Porque casamento para mim, família, era sinônimo de briga, de discussão, de desgraça. Eu não quero, eu tenho uma solução. Se o problema todo da família é dinheiro, eu vou trabalhar e ser bem sucedido. Então eu não terei problemas. Fui um jovem bem sucedido no que fazia, cheguei a trabalhar com automóveis. Alguns irmãos sabem, como disse, os mais novos não sabem, cheguei a ter com o meu irmão uma agência de revenda de automóveis usados. Tinha uma empresa promissora, né? Alguns irmãos já chegaram até me conhecer nessa época, o irmão Edilson, alguns outros irmãos dos negócios. Mas quando eu saía, o jovem, sem essa base que eu não tinha recebido, na verdade, a minha vida não tinha nenhuma esperança, nem perspectiva para o futuro. O plano do inimigo, como a doutora Glaucia falou, para com as famílias é destruir. O inimigo vem senão para matar, roubar e destruir, como nos diz João 10:10. Mas Jesus Cristo veio, aleluia, Ele veio para que nós tenhamos vida. E vida com abundância. Então, eu um dia ouvi alguém dizer, porque já
Como disse aos irmãos, quando minha mãe trabalhava, aos 12 anos de idade eu não tinha ninguém para cuidar de mim, nem para dizer para onde eu ia. Com 13, 14 anos de idade eu já ia para as festas de rua, né? Chamava quadrilha na época, e já bebia, fumava. Aos 15, 16 anos e me envolvi com um grupo de motoqueiros, então conheci cocaína, maconha, e cheguei aos 22 anos de idade, pensando que minha vida já havia chegado ao fim. Desiludido, sem esperança, decidido até acabar com minha própria vida, eu ouvi um colega meu me dizendo que havia um lugar seguro para viver, aonde eu não só poderia construir a minha vida, firmar essa vida, mas também poderia até mesmo ter uma família. Então, com 23 para 24 anos de idade, eu entreguei minha vida a Jesus. Abra, por favor, a sua Bíblia em Mateus, capítulo 16, versículo 18. Nós vimos que o segredo da palavra para a nossa vida, a nossa casa, a nossa família estar segura é justamente a rocha, né? Lugar firme, bem seguro. O homem sábio vai escolher o melhor lugar. A mulher sábia ajuda o seu esposo a edificar essa casa. Os dois são responsáveis pela construção de um lar seguro e uma família feliz. Amém, irmãos? Então, por que no nosso meio muitas famílias, muitas casas estão caindo? Se o alicerce é o mesmo, será que está faltando sabedoria na edificação, no temor? O texto de Mateus, capítulo 16, no versículo 18, só um instantinho, ali é isso em mim não. Mateus, capítulo 16, o versículo 18, diz o seguinte: Senhor Jesus, querendo saber dos seus discípulos o que é que falavam a seu respeito e como ele era visto, ele pergunta, faz uma sondagem e tem a resposta. Diante do que Pedro disse, qual foi a declaração de Pedro? Tu és Pedro. E Jesus falou: sobre esta pedra, Petros, eu edificarei a minha igreja. Não disse Pedro em você, mas sobre a declaração que você fez. Qual foi a declaração que Pedro fez? Quem sabe? Você. Tu és o Cristo. O Senhor é o Cristo. E Jesus ficou então com essa declaração de Simão: tu és o Filho do Deus vivo. E ele ficou tão feliz, Jesus, que respondeu: você falou, Pedro, porque o Espírito te revelou. Não foi a carne nem o sangue, foi o Pai dos céus que revelou. E aí, nós, homens, mulheres, que queremos edificar a nossa casa, a nossa família, nosso lar feliz, nos acercamos de tantos recursos, como disse, né? Queremos o melhor lugar, queremos a melhor escola, a melhor faculdade para os nossos filhos, e muitas vezes não colocamos a pedra, a rocha, que é Cristo Jesus. E ali a declaração de Pedro, de Jesus para Pedro, foi justamente a seguinte: olha, não é em você, Pedro, porque se nós olharmos para nós, homens, mulheres, como nossas crianças saíram para aprender, nós não vamos encontrar em nós mesmos condição alguma para manter de pé um relacionamento e uma casa. Mas, quando nós colocamos em Jesus, verdadeiramente, tudo que pensamos, o Senhor pode realizar. Como é importante para mim, nessa noite,
estar compartilhando essa palavra com os irmãos, porque nessa hora que eu tomei a decisão de entregar a minha vida a Jesus, eu deixei de lado a esperança de que, se eu tivesse recursos, eu estaria seguro. Eu saí, porque eu posso falar à igreja, do meu negócio para trabalhar na obra do Senhor aqui nessa igreja, como já falei, né, no dia da doutora Grossa, aniversário de 15 anos do colégio, eu não queria gastar, mas é muito importante para mim essa obra, para trabalhar na igreja antes da implantação do Colégio Batista Memorial, porque eu identifiquei muitas coisas na minha vida, faltaram o quê? O ensinamento. Provérbios 22:6 diz: instrui ao menino no caminho que ele deve andar, que até quando ele envelhecer, não se desviará dele. Nossos filhos, nossas crianças, como às vezes testemunham muitas coisas que não edificam a sua vida, mas eles também podem ser instruídos por nós. Amém? E essas palavras que eu estou dizendo, vim a compartilhar com os irmãos nessa noite, com essas mulheres que eu acompanho, né? Algumas, desde que cheguei aqui nessa igreja, o seu trabalho, vendo os frutos desse trabalho, eu pude ver no trabalho de uma mulher, como disse, conheci na minha mãe essa força da mulher, e vi também em muitas mulheres passando por desertos em suas vidas, plantadas na Igreja Batista Memorial Florescer. Amém? Eu vi presencialmente com os meus olhos, e sou fruto desse trabalho. Um fruto, talvez, de mulheres que passavam por muitos desertos, mas não deixaram de florescer. Sobre minha vida, um homem sem crédito, desenganado, sem esperança para o futuro, ter no plano de Deus a esperança de voltar a sonhar, em ter família, ter filhos, porque mulheres e também homens acreditaram e investiram na minha vida. Amém? A sua vida não está nesta igreja, você não está nessa igreja por um acaso, mas se Deus plantou você aqui, querido, tenha certeza, em nome do Senhor Jesus, Ele quer que você dê frutos. Agora, em muitas vezes, como eu dizia antes, as paixões da carne, os prazeres da vida e do mundo nos seduzem e nos levam para longe do propósito e da vontade de Deus. Por exemplo, quantas vezes, pais, mães, nós vamos fazer outras coisas e não trazemos nossos filhos para a escola bíblica dominical? Os irmãos viram o testemunho agora há pouco do pastor Rogério, do irmão Rogério, perdão, Maria, né? Pastor Paulo Fígaro falando, falar pastor Nelson, pastor Rogério, vai, palavra de pastor, acaba pegando, né? Aí eu falei, né? Pastor Paulo César, como começou a trabalhar com nossas crianças, muitos desses jovens que fazem parte da Caravana da Alegria, de muitos ministérios da nossa igreja, foram crianças, adolescentes, jovens, e algumas hoje já são adultas, mulheres, que já edificaram sua casa no Senhor, que aprenderam a não colocar nas coisas do mundo, mas na rocha que é Jesus, a única esperança da sua casa permanecer de pé. Importante para mim, sim, porque eu aprendi que eu saí do trabalho da minha... Os irmãos me perdoem fazer muita a menção nesta palavra à minha pessoa, porque é muito importante eu deixar isso bem claro, para que Deus também possa abençoar a sua vida, porque eu não sei, eu te confesso, estou quase 4 anos com a minha família lá no Taquara, eu não sei da vida dos irmãos, mas Deus sabe. Deus conhece a luta, o deserto, talvez que você tenha passado, esteja passando hoje. E essa palavra do Senhor é para a sua vida. Eu tive o desafio de Deus de deixar aquilo que para mim era segurança
para trabalhar exatamente ganhando 10% de tudo que eu estava acostumado a ganhar quando trabalhava para mim. Só que muitas vezes o que eu ganhava numa semana inteira acabava em uma sexta e um sábado. Muito dinheiro, irmãos. Não era à toa, porque o que eu aprendi, eu vim aprender a obedecer ordens. Eu sempre trabalhava para mim, eu fui funcionário de um homem, quem é da época do pastor Almir. Só os irmãos levantam as mãos. Olha aí, sabe do que eu estou falando? Era um homem extremamente exigente e difícil, mas ele me ensinou, foi um instrumento de Deus na minha vida, porque eu fui aprender a obedecer. Homens que não sabem, não param no emprego, porque reclamam do patrão, reclamam de tudo, fala dentro de casa. Os filhos estão ouvindo, estão aprendendo a serem insubordinados. Eu não tive pai para me dar isso. Aquele homem foi um pai que Deus usou. Ele botou no lugar aquilo que estava fora. Mas eu aprendi muitas outras coisas. Eu estou dizendo a você nessa noite que o Senhor conhece a sua vida, o que Ele fez na minha vida, na vida da minha família. Eu tenho o prazer de compartilhar com você nessa noite, mas não saiba que é por acaso. Deus tem um plano para que Ele faça na sua vida, nas nossas vidas, na vida da igreja, aquilo que o inimigo quer fazer, o contrário do que quer fazer. Ele tem investido para quê? Para destruir famílias. É assim, destruindo as nossas famílias, ele impede outras famílias de serem edificadas na rocha. Como eu disse, nossas crianças, já tem até crianças que deram frutos. A irmã Alessandra, que desenvolveu minha sobrinha, ela falava que ia tomar o lugar da irmã Zuleika, porque ela cresceu com a mensagem da caravana. Hoje ela já está correndo risco de perder o carro dela, porque a Manu do Romário disse que vai tomar o lugar dela. Amém, irmãos? Mas isso é o quê? Isso é confirmação de que a palavra de Deus está sendo pregada. A esperança que um dia foi a atuação do inimigo para destruir essa família, para que as outras famílias não fossem formadas. A Alessandra é uma mulher formada, casada. Logo depois veio a dona Bíblia, Milena. Eu vi um namoro começar, né? A vestida de palhacinha ali, a Milena e um leãozinho atrás dela, o Iago. Aonde ia a palhacinha, o leãozinho ia atrás. Na caravana da alegria a gente aprende muita coisa, irmãos. Olha, eu tenho tanta coisa que eu uso na minha vida. Um dia, o pastor percebeu que aquele leão estava muito andando perto das palhacinhas, e aí falou: Hoje nós vamos andar na rua, depois que todo mundo faz aquela caminhada, mas só vai os bichinhos andando no chão e as palhacinhas vão em cima do carro. Aquele leão quase se escondeu. Falei: vai, agora vai. Mas a verdade é que a irmã Milena, por que eu estou falando isso? Porque tem uma coisa tão grande dentro de mim que sustenta a minha vida, que é uma base, que é essa rocha que o Senhor Jesus fez. Que assim como foi a Milena, hoje também uma psicóloga formada, casada, uma mulher de Deus que foi instruída nesse caminho, estamos vendo também a irmã Clara, está prestes aí, né, Gabriel? O próximo, não sei, agora em novembro, a constituir também família. Mas uma coisa me chamou a atenção nessas 3 mulheres que eu citei para você. 2 que já são casadas e a irmã Clarinha que subiu aqui com as crianças, que um dia eu as vi cansadas de uma caminhada, desmaiadas numa calçada, as 3 dormindo. E eu tirei uma foto. Ainda bem que não tem a mídia, que eu nem ia trazer para não expor, né? Mas elas estavam destruídas. Mas algum tempo depois, aquelas mesmas 3 mulheres que eu vi ali andando no deserto com os pés sujos e empoeirados, estavam em Londres, em Paris. Hoje são advogadas, psicólogas, porque aprenderam a honrar e a edificar as suas vidas naquele em que pode manter de pé. Se você, homem e mulher, tem alcançado lugares na sua vida e começa a achar que a sua casa vai ficar de pé se você se afastar de Jesus, pode esquecer.
é só uma questão de tempo. Você vai cair. Em nome de Jesus, não vai acontecer isso, amém? Porque nós aprendemos que essa mensagem que Deus tem para a nossa vida é importante, porque o inimigo ele não brinca de ser inimigo. Ele veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus Cristo veio, amém? Eu gosto de falar essa parte. Ele veio para nos dar vida e vida com abundância. Hoje eu vivo uma vida abundante no Senhor. Enfrento muitas lutas. Eu não quero me alongar porque já passou da hora, né? Aqui, lá na Taquara, termina um pouco mais tarde, porque começa às 7. Irmão, me perdoe, mas eu vou ser breve para encerrar esta palavra. Nesta honra que Deus fez e tem feito na minha vida, me dado uma esposa, filhos, tem me dado uma segunda chance, uma oportunidade de construir a minha vida. Deus tem honrado. No último dia 20 de outubro, tive a honra de celebrar a cerimônia, minha primeira cerimônia de casamento que celebrei, da minha sobrinha Tainá. Uma jovem que também aprendeu que quando era o tio Leandro, ensinava ela a dançar danças mundanas, mas aprendeu a colocar a sua vida no caminho do Senhor. Foi uma emoção muito grande, irmãos, e nessa noite trazer esta palavra, ver o meu sobrinho, parece até que foi combinado, né? A família toda, no ano, celebrando este momento de louvor. Jovens, pais, seus filhos estão crescendo. Não deem lugar às coisas da carne. Envolva-se no ministério de casais, ministério de crianças, ministério da caravana da alegria. Ensine os seus filhos no caminho que devem andar, porque é uma hipocrisia e uma ignorância, é uma insensatez, como diz a palavra do Senhor. Você achar que está construindo a sua casa religiosamente na igreja, vindo aos cultos todo domingo, mas os seus filhos estão percebendo, eles veem tudo. E a gente diz que as palavras ensinam, mas o exemplo arrasta. Não existe nenhuma outra coisa mais poderosa para ensinar do que o exemplo, né? O pai da pedagogia diz que só existe uma forma de se ensinar, é o exemplo. Não adianta você dizer para seu filho fazer uma coisa e ele vê outra, que você faz aquilo e faz aquilo outro. Tem outras prioridades a não ser a palavra do Senhor. Sabe o que acontece? Eu, como pastor, já cheguei a essa conclusão, aconselhando famílias há pouco tempo. Estou na Taquara com minha família e estou fazendo também com o pastor Paulo César, a doutora Glaucia, uma professora do curso de aconselhamento familiar, tendo a responsabilidade de aconselhar famílias que estão se desfazendo, que estão literalmente caindo, porque as crianças vão, acompanham os pais e, dado o momento da adolescência e juventude, conhecem o caminho e não voltam mais para a igreja. Às vezes queremos edificar a nossa casa, dar as melhores coisas para os nossos filhos, mas não nos preocupamos deles serem alcançados pelo mundo, serem seduzidos por filosofias, ideologias na faculdade. O que nós podemos fazer, irmãos, além de instruir os meninos, as crianças no caminho que devem andar? Nós devemos ser o exemplo, amém, irmãos? Pais e mães, para sabedoria, não serem insensatos, não sermos meninos. Hoje, como o irmão Rogério falou, dia do diácono batista, as diaconisas aqui à frente, os diáconos, que segundo domingo de novembro é comemorado nas igrejas batistas. Mas que alegria eu posso apenas fazer menção, como fiz dessas 3 meninas, que hoje 2 já são mulheres casadas e a próxima até o final de novembro, né? Em nome de Jesus. Agora, veja bem, existem mulheres que marcaram e que marcam, como disse, e eu quero fazer menção de uma delas, muito importante na minha vida, que já é de saudosa memória, diaconisa Elizabeth Paiva. Quem sabe? Elizabeth, alguns irmãos aí novos não conhecem, é a mãe da irmã Eliane, que é a esposa do irmão Paulo André, e estão hoje na igreja, que eles moram na ilha, a igreja é lá. E irmã Elizabeth,
na Caravana da Alegria, já era uma diaconisa de 72 anos de idade, irmão. Você que está com uma idade, acha que não dará mais frutos, nós vimos no Salmo 92 que na velhice ainda darão frutos. Não existe essa conversa de dizer que não tem mais idade, porque se você ainda está vivo, é porque Deus acredita que você pode frutificar, amém? Nesta idade, a irmã Elizabeth, na Caravana da Alegria, eu, um jovem, na minha primeira, segunda viagem, cheio de preguiça, né? Cheio de malandragem do mundo, né? Digamos assim, que eu vim, eu falava, eu vou me esconder aqui, eu vou ficar mais um pouquinho, vou demorar a sair. Quando eu olhava, quem é que estava lá na frente? Irmã Elizabeth, andando bem de lado, eu falo, Senhor, se ela vai, como é que eu vou? Eu tenho que levantar, eu tenho que ir. A irmã Elizabeth, diaconisa, influenciou, marcou a minha vida, mesmo na velhice. Eu chegava nos cultos aqui, de terça e de quinta-feira, e ela estava orando. Eu estava lutando, passando um deserto para me livrar das coisas do mundo, das pessoas, dos amigos que eu tinha, e eu chegava, só falava para aquelas irmãs, irmã, hoje eu tenho um problema para resolver muito grande, ora por mim. Elas paravam o culto todo e oravam pelo irmão Leandro, eu orava, e eu saía. Isso eu guardo até hoje. Encontrei essa semana passada a irmã Ilse, e ela também me disse uma palavra que tem me abençoado. Até hoje, ela e a irmã Eternice, que já tem 90 e poucos anos, já fraquinha, não pode subir aqui, mas ela me disse que todos os dias oram pela minha vida, pela minha família e pelo meu ministério. Amém? Na velhice ainda darão frutos, e os frutos florescerão, permanecerão, frutos para a eternidade. Mas quantos de nós podemos, dos irmãos, passar na igreja num horário pela manhã para o culto de oração? Não levante a mão, não precisa não, pergunta retórica, não precisa responder. Mas aqui na igreja, de segunda a sexta, de 8h15 a 9h15, tem um culto de oração. Você sabia disso? Depois em casa, você quer que seu filho ore, leia a Bíblia. Nós precisamos edificar a nossa casa sobre a rocha. Amém? A palavra do Senhor, ela é viva e eficaz. Uma outra mulher que marcou a minha vida nesses anos no Colégio Batista Memorial. Essa, para encerrar uma ilustração, não é ilustração como a outra, mas é o último encerramento. A irmã Maria José. Quem sabe quem é a tia Zezé? Era a Banda Alegria. Ah, é uma bênção, não é? Olha, muita gente pensa que o seu filho estuda numa escola melhor. O Colégio Batista Memorial nasceu no coração de Deus, irmãos, porque ele é comprometido com a palavra de Deus. Pode não ser o colégio de ponta, mas não perde para nenhum colégio, porque trata com amor. Muitos pais de crianças que têm sido alcançados pelo amor, pelo compromisso desse colégio, porque ele não tem somente um ensino de qualidade, ele tem princípios e valores cristãos. E isso pode fazer a diferença na vida do seu filho até quando ele crescer. A minha vida, nesse caminhar, certo dia, estou em casa, para encerrar com essa palavra. Os pais sabem como é, na hora que aparece um conflito, né? Os filhos, irmãos, não sei se acontece na casa dos irmãos, eu acho que não, mas na minha toda hora tem conflito para resolver. É ou não é? Aí eu já sei que na casa dos irmãos não acontece muito isso. Mas, há 2 anos, quase 3 anos atrás, meu filho hoje está com 12, estava com 9, e Sofia com 7 anos. De repente, eu estou lá fazendo algum trabalho, estudo, alguma coisa, eu estava no quarto, vem Sofia, aqueles berros, aquela característica, chorando. O que foi, Sofia? Então, logo um susto. O Lucas me chamou de hipócrita. E ela falou uma palavra bem explicada. Ela não errou nem a palavra. Aí eu falei, Jesus do céu, como eu vou descascar esse abacaxi agora? Eu falei, o que, Sofia? Ela foi aonde? Ela buscou socorro no pai. Então, a gente tem que ir lá. Mesmo que eu não sabia o que ia fazer, eu falei, Senhor, vai na frente, vai me ajudando. Sentei eu, Lucas, na sala. Que negócio é esse aí que você falou para sua irmã? Ah, papai, eu chamei ela de hipócrita. Eu falei, o quê? Você sabe o que significa essa palavra? Pensando que ele ia se encolher, né? Ele sei sim. Aí ele me enfrentou. Eu falei, então o que é? É tipo assim, ó, vem com aquela, tipo assim. A tia Zezé me falou que quando a gente é uma pessoa na frente dos outros,
e outra pessoa por trás, isso é hipocrisia. Irmãos, eu fiquei sem palavras. Eu falei, agora o negócio ficou ruim pro meu lado. Mas eu falei, agora eu vou ter que descascar esse abacaxi. E aí eu fui, sentei e falei, meu filho, aí continua, explica aí. Como é que você está dizendo que a sua irmã é hipócrita? O que ela faz? Ela faz o seguinte, papai, chega na escola, ela me abraça na frente dos meus amigos, tá legal. Aí chega aqui em casa, ela fica rasgando minhas coisas, chutando, ela fica brigando comigo o tempo todo. Irmãos, não teve jeito, né? Eu sentei, olhei para a Sofia, Sofia, seu irmão tá certo. Aí ela chorando, eu falei, olha, papai vai te explicar, isso é verdade. Nós não devemos ser as pessoas, porque nós enganamos a nós mesmos. Nós nunca vamos enganar a Deus, Ele sabe quem nós somos. Tia Zezé ensinou a ele certinho. E eu louvei a Deus pela vida do Colégio Batista Memorial, pela vida da tia Zezé, por tudo quanto Deus me usou, que eu não quero nem chegar um dia precisar falar para investir nessa obra, porque o que eu recebi só nessa situação para a minha vida, a vida dos meus filhos, para a vida dos filhos dos irmãos e de todos os outros que passam aqui, é um compromisso com os valores cristãos. Eu fiquei tão feliz, irmãos, porque nesse particular, nesse colégio, a professora de educação cristã pode não ser, como eu falei, a top, mas ela ensinou ao meu filho a se impor. Prestaram atenção? Quando eu sentei, eu fui humilhado, eu não tive presença de pai, eu não tive segurança. E esse colégio, ele apenas, ou os colégios, né, apenas complementam aquilo que os pais ensinam em casa. Ele não só impôs a posição dele, como também ensinou a minha filha a reconhecer o erro. Ela pediu desculpa ao irmão, chorando, falou, tá bom, Lucas, eu não vou fazer mais isso. Isso não tem preço. Pai, mãe, nós estamos de repente preocupados em construir tantas coisas para os nossos filhos, deixar herança, mas qual é o legado espiritual que nós estamos deixando para eles? No que você tem edificado a sua vida, o que nós vamos deixar para eles? Eu louvo a Deus pela vida da irmã Maria José, por essa situação. Na verdade, nós não sabemos aonde eles vão, o que Deus vai fazer através dele, o que eles vão fazer na obra de Deus, quais os frutos que eles vão dar. Mas uma coisa nós temos que saber, Deus confiou a nós cuidar, pais e mães, de edificar um lar seguro, amém? Um lugar que eles possam ter confiança para crescer tanto como a palmeira, como o cedro. Depende de nós ensinarmos o caminho que eles devem andar, e não é ensinar só dizendo, faz o que eu falo e não faz o que eu faço. O seu filho não é idiota, ele está apenas se fazendo, se você acredita, ele está vendo tudinho, e numa hora certa você vai ver o que ele vai fazer. Eles não são idiotas, eles apenas são pequenos. Ainda dá tempo de colocar. Feche seus olhos se você nessa noite não esperava essa palavra, talvez, como disse, não estava preparado. Um irmão que estava responsável para trazer a palavra nessa noite teve uma dificuldade. O pastor Paulo pediu o irmão Hernandes para entrar em contato comigo, e aprove a Deus que eu estivesse hoje compartilhando com os irmãos essa palavra. Mulheres, homens, eu não sei, te confesso, não sei, mas eu tenho certeza absoluta que Deus sabe se você está passando por um deserto, ou se a sua casa está quase caindo, independentemente dos anos que você está na igreja. Às vezes as casas estão com as paredes rachadas, o telhado está por um fio, e nós não nos rendemos a Jesus. Não adianta dizer que conhecemos a palavra de Deus e praticar outras coisas, porque mais cedo ou mais tarde alguma coisa vai acontecer e nos provar que a palavra do Senhor é verdade. Pense, mulher que está passando por um momento difícil, se vale a pena continuar investindo no seu casamento. Vale sim, porque o Senhor nos amou primeiro.
E Ele nos amou quando eu disse na minha vida, eu não tinha valor para ninguém, para a sociedade, aos olhos da sociedade, eu não tinha mais esperança para a minha vida. Mas Deus me investiu, me honrou. Hoje sou um servo do Senhor, ministrando a sua palavra na sua casa para você. Mas a pergunta agora para você responder, para todos nós, é: qual o fruto que eu estou dando? Qual o fruto que Deus quer que eu dê? Será que eu estou plantado aqui por um acaso? Ou só esperando dar a minha hora, a hora que Deus me chamar? Esse momento de sair, de fazer toda essa obra, foi muito importante, porque no meio de tantas mulheres que eu citei a vocês, eu conheci uma mulher que mudou a minha vida. A mulher que Deus separou para estar ao meu lado, com sabedoria, nos momentos de dificuldade, ensinar os meus filhos, trabalhar, cooperar no sustento, chegar em casa, tomar lição, fazer comida. E eu falo para você, homem, o que você tem feito para ajudar a sua esposa? Lavado a louça? Tem ajudado em alguma coisa em casa? Procurado fazer alguma coisa pelos seus filhos? Tem dado amor, considerando a sua mulher como um vaso mais fraco, como diz a palavra de Deus? Não porque ela é frágil, pelo contrário, elas são mais fortes do que os homens. As mulheres que nós vimos aqui na frente, como essas que eu citei, e muitas outras delas, têm dado frutos. Mas e nós? Especificamente, cada um de nós, jovens, adolescentes, homens, mulheres, aonde estamos firmando a nossa vida? As questões que estão para acontecer no mundo, ao redor do mundo, no nosso país, aonde estamos colocando a nossa segurança? Nada substituirá a rocha que é Jesus. Na peça dos 3 porquinhos, quando o lobo mau derruba as 2 casas, que caem, porque ele é sopro, então de Deus essa ilustração, que quando ele não consegue derrubar uma, os porquinhos tiram e o alicerce daquela casa é Jesus, não é? Você tem colocado a sua vida sobre Jesus? Ou estamos visitando nessa noite, talvez você nunca tenha feito isso. Olha, eu nunca ouvi alguém falar isso. Pastor, o que aconteceu, Senhor? Eu coloquei tudo que eu tinha, tudo que eu era, tudo que eu era, e olha o que eu sou hoje. O Senhor Jesus é especialista em pegar algo quebrado e refazer. Entrega para Jesus a sua vida. O deserto que você está passando, não permita que o diabo venha destruir, venha tirar de você o propósito para o qual Deus te formou. Você deseja colocar diante do Senhor, com os olhos fechados, a igreja orando nesse momento? Especial você, cada um que está aqui, que colocou hoje a sua vida diante do Senhor. Se você deseja, nunca fez, deseja fazer isso hoje, faça um sinal com uma das suas mãos. Eu quero orar por você. Se você deseja colocar a sua vida firmada na rocha que é Jesus. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe. Você deseja fazer nesse momento um momento também de conserto com Deus? Deus, eu sei a verdade, mas eu na verdade mesmo eu tenho colocado minha esperança em tantas coisas e eu não percebi, ao longo do tempo me afastei do propósito do Senhor. Mas hoje eu quero consertar, eu quero dar frutos, e frutos que permaneçam para a eternidade, como os frutos que as irmãs que eu citei deram, não só o fruto na minha vida, dos meus filhos e tantos mais. Quem deseja colocar hoje conserto na sua vida, também nessa rocha que é Jesus, como o único sustento da sua vida, para firmar como alicerce os frutos para a eternidade.